Então, bom dia. Essa palestra aberta é realizada pela Confraria dos Perdidos. E se você quiser ter acesso a todas as ofertas, palestras, encontros e cursos da Confraria, dê uma olhada lá em confrariadosperdidos.com.br. É muito conteúdo, qualidade, por uma assinatura que cabe no bolso. Hoje eu vou falar sobre duas orações que são feitas diariamente por milhões e milhões de pessoas. E hoje eu vou ler a palestra. Eu decidi ler e não falar livremente porque aqui, nessas orações, cada detalhe importa e eu não quero pular nem errar nenhum desses detalhes. As duas orações são o Pai Nosso e a Ave Maria, e eu vou começar pelo Pai Nosso. Pai Nosso, não Pai meu, não meu Pai, por que me abandonaste? Oh, veio mais alguém aqui. Então, vou recomeçar. Mais alguém, pronto. Enchendo aqui. Então, Pai Nosso, não Pai meu, não meu Pai, por que me abandonaste? Pai Nosso não é o grito do ser humano solitário e abandonado em seu sofrimento, que, sentindo-se separado da comunidade, clama por socorro. Pai Nosso é a invocação do Pai em nome da comunidade em que estamos inseridos, em nome da humanidade da qual fazemos parte. E Pai não é meu Pai, não é o Pai terreno que dá sua atenção apenas aos filhos de sua própria família. É o Pai Nosso, o Pai que exerce sua função de autoridade e cuidado sobre todos nós. Ninguém tem direito exclusivo de acesso ao cuidado e à proteção dele, ninguém pode fugir à autoridade dele. O Pai é uma entidade que exerce uma função coletiva. No entanto, ele está no céu. Ele está distante de nós, distante não em termos geográficos, mas no sentido de alteridade. Céu é o lugar diferente da terra. Céu é o lugar da plenitude, da integração de todos os opostos, onde não há diferenciação entre eu e você. O lugar que é regido por uma ordem diferente da nossa. E nós confirmamos isso quando rezamos: santificado seja o vosso nome. Santificar não significa apenas respeitar, reverenciar. Significa também reconhecer que o Pai é totalmente outro, totalmente separado, razão pela qual também o nome do Pai não é mencionado. Mencionar seu nome significaria trazê-lo para o nível humano. No passado, acreditava-se que conhecer e professar o nome de alguém significava ter acesso e poder sobre essa pessoa. Na Bíblia, quando Deus chama uma pessoa por nome, ela estremece e não ousa recusar-lhe sua obediência. Separado de nós permanece vosso nome. Reconhecemos que não temos autoridade sobre o Pai, que não podemos usá-lo nem instrumentalizá-lo para nossos fins pessoais. Mas venha a nós o vosso reino. Não levai-nos a vosso reino. Onde o Pai reina, ele é rei. O rei é a instância máxima de autoridade. Ele é o legislador, é o rei que determina a ordem que rege o reino. Rezamos para que esta ordem se instale em nós, não somente no céu, onde o Pai está. Daí continuamos: seja feita a vossa vontade, assim no céu como na terra. Pedimos que a ordem que rege a nossa vida reflita a ordem que rege o céu. É interessante que estes pedidos são feitos na voz passiva. Não rezamos, ajudai-nos a trazer para nós o vosso reino, nem ajudai-nos a fazer a vossa vontade. Sabemos que não conseguimos fazer isso por força própria, estamos cientes de que dependemos de uma força maior que faça valer a ordem do Pai na terra, que realize a vontade dele.
Lembremos-nos de que estamos rezando em nome da comunidade. Estamos fazendo esses pedidos em nome de todos. Nós, como indivíduos, não somos capazes de realizar o reino de Deus na Terra. Não somos fortes o suficiente para fazer a vontade do Pai. Se somos incapazes de fazê-lo em nossa própria vida, quanto menos temos o poder de fazê-lo em nossa própria família, em nossa própria comunidade, em nosso próprio país, em nossa terra. Na antiguidade, os bons imperadores de Roma recebiam o título de Pater Patriae, de pai da pátria. O bom rei não busca apenas seu próprio bem-estar, não rege em nome de seus próprios desejos egóicos. Ele cuida de seu povo. Ele não só garante que a lei, a ordem, seja imposta em seu reino. Onde rege a lei com exclusividade, rege a tirania. O bom rei é o rei misericordioso que, como um pai, conhece as necessidades das filhas e dos filhos e as supre. Apelamos a esse Pater Pátria quando rezamos o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Na época de Jesus, o pão era considerado um alimento básico que garantia a sobrevivência. Pão significava vida. Quando pedimos que o Pai nos dê pão, não só pedimos o alimento necessário para cada dia, reconhecemos também que dependemos dele para suprir nossas necessidades básicas de cada dia. O nosso trabalho não basta para garantir nossa sobrevivência. Dependemos, por exemplo, de um clima favorável que permita o crescimento do trigo no campo. No entanto, não são somente a seca ou o excesso de chuva que ameaçam o trigo. Existem pragas e insetos capazes de destruir o que plantamos. Dependemos da saúde e das habilidades de todos os envolvidos na produção do pão, desde o fazendeiro até o padeiro. Tão pouco precisa acontecer para interromper toda a cadeia de produção daquilo que garante nossa sobrevivência, o pão nosso de cada dia. Quando rezamos, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, pedimos não só alimento para o nosso corpo, mas também para a nossa alma. Nem só de pão viverá o homem, explicou Jesus, referindo-se ao alimento físico. O que, então, nutre a alma? E Jesus responde, toda palavra que sai da boca de Deus. É o contato com a centelha divina que existe em cada um de nós. E também aqui, tão pouco precisa acontecer para interromper o contato com essa essência divina que carregamos dentro de nós. E por isso pedimos, perdoai as nossas ofensas, não ignorai as nossas ofensas, nem apagueis as nossas ofensas. O pedido de perdão se dirige ao Pai. Nós o ofendemos quando perturbamos a ordem do céu aqui na terra, quando reagimos por impulso ou com base em complexos ou sombras não reconhecidos e integrados. Quando rezamos, perdoai as nossas ofensas, pedimos que o Pai nos ajude a reconhecer o motivo pelo qual agimos de forma a violar a lei e a ordem divina. Nos reconciliemos com as nossas ações que não podemos desfazer e com os conteúdos do inconsciente que não queremos admitir, que integremos esses conteúdos liberando e transformando assim a dor que causamos nos outros e em nós mesmos. Por isso continuamos assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. O perdão nos traz de volta ao início da nossa oração. Rezamos o Pai Nosso como comunidade, pois não somos seres isolados. Nossas ações afetam não só nossa própria vida, mas a vida de todos com os quais convivemos. E quando perdoamos uns aos outros, restabelecemos ordem e paz tanto na comunidade quanto na psique individual. O perdão é um processo profundo de confronto com nossa sombra e seu poder destrutivo, de conscientização e integração. Podemos entender o pedido por perdão como aprofundamento ou explicação do pedido por nosso pão de cada dia. O processo pelo qual passamos quando perdoamos se assemelha ao processo de produção do pão.
Quando somos confrontados com o sofrimento que causamos, nosso ego é moído igual ao trigo. Conscientizamos-nos da ação do inconsciente, um processo que pode ser comparado à fermentação. Então passamos pelo cozimento, pela transformação no fogo da consciência. O perdão nos transforma em pão que alimenta a comunidade. Iniciamos nossa oração reconhecendo a distância que existe entre o céu e a terra, entre a ordem que rege o reino dos céus e o caos que domina a terra, entre o Pai e seus filhos. Passamos pelo perdão que nos transforma em pão e assim restabelece a ordem na nossa comunidade. E agora, encerramos a oração reconhecendo que essa ordem é constantemente ameaçada por aquilo que nos distanciou do Pai. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E dai-nos a sabedoria de percebermos quando as sombras e os complexos tentam dominar nossas ações e conscientizai-nos deles para que os integremos. Podemos ver a tentação como o apelo das forças instintivas ou inconscientes que podem desviar o ego de seu caminho. É a sedução da sombra não integrada, projetada em forma de desejos desordenados ou influências negativas. A sombra está sempre presente e a oração nos põe em confronto com ela. Ao suplicarmos que Deus não nos deixe cair em tentação, admitimos nossa vulnerabilidade diante de nossa própria natureza inferior e pedimos auxílio para não sermos dominados pelo inconsciente. Já livrai-nos do mal reflete nosso anseio de sermos protegidos contra a potência autodestrutiva interior. O Pai Nosso é mais do que uma oração. Ele nos apresenta uma cosmologia, uma explicação do universo humano. Existe uma força ordenadora e provedora, mas que está distante da comunidade dos seres humanos. Existe uma distância entre essa força, o Pai, e nós, porque nos separamos dessa fonte de tudo que é quando violamos sua ordem e vontade toda vez que cedemos à sombra dentro de nós e agimos de acordo com ela. A forma de superarmos essa distância é implementando a ordem, a vontade dos céus aqui na Terra, provendo uns aos outros. Ou, em termos da psicologia profunda, Deus Pai exemplifica o arquétipo do pai em sua forma ideal. A figura paterna suprema que provê, protege e orienta. Jung descreveu o arquétipo paterno como representando autoridade, proteção e provisão, e sendo uma imagem universal presente no inconsciente coletivo de todos, independentemente da relação pessoal com o pai biológico. Ao chamar Deus de Pai, a oração ativa essa imagem arquetípica de autoridade benevolente. E quando diz, seja feita a vossa vontade, o indivíduo abre mão do controle egóico e se alinha a um princípio maior de ordem, tal como o self orienta a individuação. Esse alinhamento gera uma sensação de significado e propósito equivalente no plano espiritual, a buscar o reino de Deus. A harmonia psíquica vem de colocar o princípio superior, o pai ou o self, em primazia, antes de tratar das questões pessoais. O pão de cada dia simboliza não só o sustento material, mas também o alimento espiritual necessário de cada dia. É um símbolo de vida e cuidado. Sob a ótica junguiana, a confiança na provisão divina mitiga, diminui ansiedades e reafirma uma base arquetípica de que não estamos sós. O self interno, representado pelo Pai, sustenta o ego, dando-lhe energia e significado para viver. Ele é o pão que nos dá forças para o perdão mútuo, que estabelece ordem e paz tanto na comunidade quanto na psique individual, restaurando a totalidade. Em termos literários, o Pai Nosso forma uma estrutura quase circular e rítmica, fácil de memorizar, que conduz a pessoa que ora por uma jornada espiritual coerente, invocação, submissão, pedido, arrependimento,
e súplica. Essa sequência espelha processos psicológicos profundos de individuação, o reconhecimento do self, o Pai transcendente, o alinhamento com ele, o nutrimento que recebemos dele, o confronto com a sombra e a busca da integração e proteção. Poderíamos representar todo o Pai Nosso também de forma mais poética no símbolo do pão. A ordem celestial é o pão de cada dia que o Pai nos dá para nos alimentar, ou seja, para trazer a ordem celestial, o reino de Deus para a terra e assim nos transformar em pão que alimenta os outros. Poderíamos dizer que, do ponto de vista da psicologia profunda, o Pai Nosso é um pedido de ajuda ao self no processo de individuação. Pedimos que o aspecto paterno e provedor do self nos apoie no reconhecimento e na integração da nossa sombra. Para que isso possa acontecer, precisamos primeiro admitir que existem uma ordem e uma vontade superior aos desejos de nosso ego e precisamos nos submeter a elas. Então, o self provê para nós, fornecendo o pão da vida, o alimento espiritual necessário para enfrentarmos esses lados sombrios dentro de nós. Nós os reconhecemos, nós nos conscientizamos deles, nós os integramos e assim nos transformamos no pão da vida, que é próximo à nossa comunidade. Cresci aprendendo a entender o Pai Nosso literalmente, a ver o Pai que está no céu como uma realidade externa, como uma entidade no céu, ou seja, fora de mim, a interpretar o pão nosso de cada dia como a comida na mesa, a tentação como situações em que não devia agir como queria, e o mal como uma entidade maligna externa real. E não há nada de errado com isso, contanto que nos lembremos de que aquilo que vivenciamos por fora é um espelho exato da nossa realidade interna. Mas quando a gente entende o Pai Nosso como um pedido de ajuda para um processo de transformação interior, de certa forma, ele se torna mais concreto, mais prático, mais próximo de nós. Entendemos que podemos enfrentar os desafios da vida olhando para dentro, reconhecendo o que precisamos fazer para que nós nos tornemos pão, não para nós mesmos, mas para os outros. Não vivo para mim mesmo, mas para realizar uma vontade maior, mais elevada, em prol dos meus próximos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Mas assim que encerramos a oração com o amém, o assim seja, nós nos assustamos diante da imensidão do compromisso que acabamos de assumir rezando essa oração. Afinal de contas, cada um de nós conhece as suas imperfeições, sabe a dor que causou na vida dos outros, está ciente do quanto depende do perdão daqueles que ofendeu. A isso se juntam todos os lados sombrios que continuam inconscientes, dos quais ainda não temos conhecimento. E sabemos como é doloroso encarar nossa própria imperfeição. E com cada dificuldade que vemos no caminho da individuação, mais o Pai se afasta de nós, mais distante ele parece estar. Sim, queremos comer o pão da vida, queremos que cada palavra que sai da boca de Deus seja realizada, que seja feita a sua vontade. Queremos ser transformados em pão para os outros, mas a tarefa parece impossível. E é por isso que muitos rezam Ave Maria após o Pai Nosso, pois a Santa Mãe de Deus é a padeira, aquela que ajuda a transformar-nos em pão. Ave Maria, cheia de graça, plenamente habitada pela graça divina, por uma presença e energia espiritual que a preenche inteiramente. Ela está totalmente aberta e em sintonia com o sagrado. É assim um vaso perfeito, imagem da receptividade feminina ideal que acolhe sem resistência a ação transformadora do Espírito. É o útero espiritual no qual o Verbo de Deus pode encarnar.
Maria, cheia de graça, é uma imagem da psique purificada, livre de distorções egóicas e aberta para Deus. Ave Maria, gratia plena, é símbolo da ânima elevada, mediadora entre o consciente e o inconsciente, capaz de gerar em si a consciência do divino. Maria representa, assim, a totalidade feminina voltada para a luz, pronta para cooperar com o mistério. Cheia de graça é a afirmação de que o divino pode habitar plenamente no humano e de que o feminino tem lugar essencial na realização espiritual. Cheia de graça, Maria torna-se porta de entrada para o mistério do Filho de Deus. Sua plenitude não é ativa no sentido de conquista, mas passiva no sentido elevado da entrega total. Essa entrega transforma Maria em Theotokos, a portadora de Deus, aquela que carrega o divino dentro de si. A graça a preenche porque ela se esvaziou de si. Por isso, o Senhor é convosco. Maria e o Filho Divino são uma expressão do inconsciente de que o sagrado se encarna através do feminino. Bendita sois vós entre as mulheres. Maria é mãe em seu aspecto mais luminoso. A mãe nutridora, protetora, plenamente benigna e fecunda. Ela é a grande mãe na forma de mater gloriosa, em contraste com as facetas sombrias que o arquétipo materno também pode ter, como as deusas terríveis ou bruxas devoradoras. No entanto, Maria, apesar de toda a sua pureza, também representa dor e luto, como a mater dolorosa ao pé da cruz de Cristo. Isso a aproxima de nós. Ela, que sofreu a maior dor que uma mãe pode sofrer, sabe o que significa o sofrimento humano. Maria é a mãe empática que se comove com nossa dor. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Jesus é o Filho Divino que ela gera. Ele é o herói redentor, o Deus self personificado, a totalidade divina encarnada. Logo, Maria é bendita porque traz em si o germe dessa salvação, o Logos feito carne. Essa relação mãe-filho dá à luz um novo eu integrado, o ego, o filho, unido ao self divino, sob os cuidados da alma, da mãe. Santa Maria, Mãe de Deus. Chamar uma humana de Mãe de Deus a eleva à esfera do luminoso. Para Jung, a proclamação dogmática de Maria como Mãe de Deus e sua assunção ao céu representaram a incorporação definitiva do feminino na imagem divina, completando, assim, uma quaternidade de Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo e Maria. Assim, ao invocar Santa Maria, Mãe de Deus, o fiel está contemplando a união do feminino humano com o absoluto divino. Maria torna-se uma ponte viva entre nós e Deus. Ela personifica a anima mundi, a alma mater do mundo que intercede junto a Deus. Em termos simples, isso significa que Maria funciona como um canal pelo qual as orações e graças transitam entre o ser humano e Deus. Ela é aquela presença empática e acessível que leva nossas súplicas até Deus. Assim, como na vida a criança muitas vezes recorre à mãe para alcançar o pai, na esfera espiritual nós recorremos a Maria para chegar a Deus. O pai é associado à lei, à justiça e à transcendência. A mãe é associada à misericórdia, ao cuidado e à iminência, à proximidade. Logo, Maria, Mãe de Deus, equilibra o rigor do Pai com a compaixão maternal. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Esse pedido final da Ave Maria explicita a função intercessora de Maria. Nós, os pecadores, no sentido de indivíduos que possuem uma sombra e sabem de sua imperfeição humana, clamamos por sua oração em nosso favor.
Não pedimos diretamente a Deus aqui, mas sim à mãe, para que ela interceda junto a ele. Isso reflete a confiança de que Maria, por sua proximidade amorosa e por sua pureza, conseguirá graças para nós que sozinhos não mereceríamos. Psicologicamente, isso remete à necessidade de um elemento que concilia entre a consciência humana carregada de culpa e o ideal divino de perfeição. Maria, isenta de pecado, segundo a doutrina católica, representa a parte pura da psique, que pode se apresentar diante do luminoso, diante de Deus, sem ser consumida. Ela é como um ego ideal, ou que apresenta o caso do pecador ao Pai rigoroso. Pedir que Maria rogue por nós agora e na hora da morte indica que sua assistência é desejada em todos os momentos cruciais, especialmente no momento final da transição, da morte, que psicologicamente simboliza a passagem derradeira ao inconsciente total ou à plenitude do self. A grande mãe como psicopompo, como guia de almas. Assim, a Maria termina com um apelo à continuidade do cuidado materno até o limiar da experiência, fechando o ciclo da vida sob o manto protetor de Maria, Mãe de Deus. No entanto, se a figura materna de Maria serve como psicopompo, podemos invocá-la não só na hora da morte, no fim da nossa vida, mas também como guia em todas as mortes simbólicas que atravessamos ao longo da vida. Ou, se fizermos o paralelo com o Pai Nosso, podemos invocar a ajuda da Mãe de Deus sempre que precisamos nos submeter à vontade do Pai, mergulhar na escuridão da nossa alma, encarar as nossas sombras e enfrentar a dor que encontramos dentro de nós. Enquanto o Pai Nosso retrata nossa relação vertical com o divino, a Ave Maria nos lembra que o encontro com o sagrado sempre envolve também a dimensão horizontal, o lado humano, materno e acolhedor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Juntos, o Pai Nosso e a Ave Maria retratam o caminho que a comunidade dos seres humanos busca percorrer ao longo da vida. Ambas as orações são feitas na segunda pessoa do plural, expressando assim que todos nós somos chamados por Deus Pai a nos submetermos à sua vontade. Se enxergarmos Deus como self, a submissão à sua vontade é a entrega ao processo da individuação, a realização do self em nós. O Pai representa a lei, a ordem, que Ele nos dá através do pão nosso espiritual de cada dia, para que também nós nos transformemos em pão. Nesta fase, nós ainda somos apenas grãos. O processo de transformar o grão em trigo e o trigo em pão é doloroso, humanamente insuportável. Mas não estamos sozinhos. Santa Maria, Mãe de Deus, com seu amor e sua misericórdia, nos acompanha e nos ajuda quando o nosso ego inflado é triturado, obrigando-nos a reconhecer nossas ilusões. Esta é, como diz Jung, a noite escura da alma. Nesta escuridão, Nossa Senhora acrescenta água e fermento à farinha, e durante o processo de fermentação, digerimos os conteúdos sombrios do nosso inconsciente. A massa pronta é então colocada no forno, onde o pão é assado, o processo de fermentação é interrompido e nós assumimos a forma definitiva. O fogo é a consciência, o cozimento é o confronto da consciência com o que reconhecemos nas fases anteriores. O calor da consciência faz nascer algo novo e mais completo. A padeira garante que sejamos retirados do forno a tempo, antes de sermos consumidos pelo fogo. O objetivo e propósito do pão é que ele seja partilhado e consumido. Assim, o pão se torna símbolo da vida que se entrega para alimentar a comunidade. O objetivo da individuação, da transformação em pão, portanto, nunca é individualista.
Não passo pela individuação para mim mesmo. Sim, é meu ego que é triturado. Sim, é minha consciência que passa pelo processo de transformação na fermentação. E sim, sou eu que preciso passar pelo fogo da síntese do inconsciente com o consciente. Mas eu faço isso para que eu possa me doar para alimentar os outros. O pão não compartilhado fica duro e resseca. Eu quero encerrar essa palestra com um vídeo de um Ave Maria lindo e maravilhoso, e peço que vocês fechem os olhos e deixem-se levar pela música, e talvez a música também ajude a meditar um pouquinho sobre o que vocês ouviram hoje.
há uns 2 meses eu comecei a estudar, me aprofundar mais na figura de Maria. E agora, quando eu ouço as palavras Ave Maria, né, cheia de graça, as lágrimas já vêm. Ela se torna uma figura muito querida para mim. Marcos, posso falar? Claro, Renata. E eu acho que, sem dúvida, né, nenhuma, ela nunca mais será a mesma para ninguém que ouviu isso, né, aqui. Foi uma coisa, assim, transformadora, profundamente transformadora. Lindo. Obrigado. Obrigada a você por isso. Marcos, também agradeço muito esse momento aqui, muito especial, né? E eu lembrei de um livro escrito pela filha do Jung, não sei se você conhece, sobre Maria. Não. Deixa eu pegar ele está lá dentro, só um minutinho. E um aspecto que se tornou muito importante para mim enquanto eu preparei essa palestra foi o aspecto da comunidade, né? Não passamos por tudo, né? Por todo esse processo de transformação só para nós mesmos, não é para a nossa evolução, né? A gente está aqui por um motivo, né? E eu acho que o meu motivo está aqui diante dos meus olhos, nessa tela. Eu tive um sonho muito interessante com o Jung. A gente está. Eu acho que eu sonhei com Jung porque eu disse para minha esposa, né, que é analista. Eu falei, eu nunca ouvi uma gravação do Jung falando suíço-alemão, né? Ou ele fala o alemão oficial, ou ele fala inglês. Aí eu sonhei com ele, a gente estava no alto de uma colina acima de Zurique, eu acho, e ao pé da colina estava aquela cidade agitada, né? Uma cidade muito agressiva naquele momento. Aí o Jung falou: você está vendo aquele jardim escondido naquele becozinho? O seu trabalho é cuidar desse jardim, e só. Fiquei muito comovido, achei lindo. Vou passar o resto da minha vida cuidando do meu jardinzinho, e fico feliz com cada um que passa por lá para se alegrar com as plantinhas. Marcelo. Quando você fala, Marcos, da coisa de ficar emocionado, né, com começar, só o Ave Maria já emociona. O Marcos sabe uma imaginação ativa que eu tive com Maria e que a partir desse momento também foi um momento em que eu comecei a levar muito mais a sério de novo o que era rezar e tentar entender o que significa rezar.
para mim, e o que significa em geral. E hoje, ouvindo o Marcos falando, me vem na cabeça que, e aí eu estou pensando agora enquanto psicólogo, como é que é totalmente inútil se a gente pensar nesses conceitos sem interagir diretamente com eles, né? Sem que a grande mãe que aparece na teoria não seja mesmo uma mãe. Da mesma forma como dentro da religião, não adianta se Maria não agir como Maria, se ela não for a mãe de Deus. E como mãe de Deus, ela negocia, ela manda, ela pede para que ele transforme água em vinho, para que, né, que ela faça esse movimento que uma mãe faria. Porque senão a gente não está sentindo de forma nenhuma o que é o verdadeiro poder disso. Maria só consegue ter o poder que ela tem se a gente se interagir diretamente com ela. E não como uma coisa que está distante da gente. Da mesma forma que, né, se a gente for trocar o nome, né, então, a ânima só vai conseguir provocar alguma coisa na gente, a grande mãe só vai conseguir provocar alguma coisa na gente, se a gente realmente interagir aquilo com aquela imagem de forma viva, completamente viva. E para isso, né, a gente tem que parar e meditar de forma muito, muito integral mesmo, é tratar isso no dia a dia, conversar com essa Maria, é fazer essa coisa que vai se misturando com a nossa vida, a tal ponto que a gente está dialogando em voz alta dentro de casa, com Maria, com Cristo, com as imagens que a gente tem, e como que isso vai conseguindo realmente transformar a gente, fazendo isso no nível mais concreto que a gente conseguir. Porque senão a gente não sente essa ternura dela, a gente não sente essa capacidade dela de chegar para a gente e falar: poxa, você está falhando, mas é isso mesmo, amanhã a gente tenta fazer um pouco melhor, como uma mãe faria. É só a gente conseguindo fazer isso desse jeito. E aí uma outra coisa que eu fico pensando também, né, é que quando a gente se coloca, então, com essa ideia de que Maria, além de Deus, né, além de Cristo, além da centelha divina, Maria também está dentro da gente, eu fico pensando no quanto eu também vou aprendendo a ser mãe no meu comportamento, mesmo que seja um pouco voltado inicialmente para mim, mas depois aprender a fazer isso para a comunidade também. Eu fico imaginando, né, qual foi a importância para Jesus de ter Maria junto ao pé da cruz na hora da morte dele. Né? Para ela deve ter sido um momento terrível, insuportável. Para ele talvez tenha sido, né, no momento em que o pai o abandonou, a mãe estava lá. Né, essa é uma imagem muito forte. Interessante. E eu vejo Maria também como aquela mãe que ela vê o filho sofrendo, ela vê a filha sofrendo, sabe que precisa passar por isso. Né? A Maria ao pé da cruz não teve como impedir, né, a morte de Cristo, mas ela estava lá junto. Eu não, assim, saber, meus pais, principalmente minha mãe, ela reza todo dia pelos filhos.
Primeiro pela mais velha, depois por mim, depois pela minha irmã caçula. E só saber isso já basta para me dar uma paz. Eu já disse para minha irmã caçula, eu falei, Suzana, eu não sei o que eu vou fazer quando meus pais morrerem, quando não tiver mais a mãe rezando por mim todos os dias, né? É algo que a gente não consegue, não é palpável, né? Mas é uma coisa que toca e em algum nível funciona, né? Essa conexão existe e é incrível. Minha mãe, ela sabe quando eu não estou bem. Ela não leva um dia e ela me liga para saber o que está acontecendo. Então, eu acredito que Maria, cheia de graça, né? Se a gente realmente acreditar que existe essa parte na alma que representa ela, né? Essa parte no self, eu acredito que isso nos dá muito mais coragem, né? E força para enfrentar o que a gente tem que enfrentar aí cada dia. Posso mostrar o livro, Marcos? Por favor, sim. Aqui chama Maria, a imagem do feminino. Esse livro aqui, ó. E o nome dela é? Helene Oerni Jung. Fala aqui, Helene Oerni Jung, filha caçula do psicólogo suíço Carl Gustav Jung. Analisa nesse livro os arquétipos primordiais, a essência de formas espirituais e o reflexo do humano e do divino nos ícones da Mãe de Deus. São ícones, né? Tem um ícone aqui tão bonito sobre ela, vamos ver se dá para ver aqui. Olha que bonito. Ela analisa vários ícones, né? E fala que quando contemplamos os ícones, nós nos aproximamos das imagens da alma e encontramos a forma básica do ser e do seu amadurecimento. Analisar o conteúdo espiritual psicológico dos ícones da Mãe de Deus significa abrir-se à multiplicidade de formas do feminino dentro de nós. É isso que o Marcelo estava falando, né? No caminho de Maria, completa-se o drama do desenvolvimento da personalidade, desde as promessas iniciais, passando pela intuição e pelas dúvidas, até chegar finalmente a uma aceitação mais plena do sofrimento e da morte. Essa não é uma obra científica, mas um livro de experiências, perguntas e reflexões. Portanto, um livro necessariamente subjetivo. As interpretações da autora são estímulos e sugestões destinados a motivar a busca dos leitores. Trata-se, antes de mais nada, de compreender os ícones para deixar que eles falem ao coração. São vários ícones que tem aqui. E o primeiro capítulo, ela fala da mãe dela, a concepção de Santana, um encontro fecundo. Né? Esse é o primeiro capítulo. Depois vem o nascimento de Maria, a apresentação de Maria no templo. É muito bonito. Ela escreveu esse também, O Homem Interior, que é ícones do Filho de Deus, esse aqui. E ela escreveu esse aqui, Pedro, o Apóstolo Desconhecido. Depois eu posso colocar no chat aí, né? Alguma... Tá bom? Tá ótimo. Gente, muito obrigado. A partir da próxima semana, a partir da próxima quarta-feira, eu vou iniciar um ciclo de palestras sobre os Salmos, né? Como os Salmos representam, de forma simbólica, a relação entre o ser humano e Deus. Então, quem quiser,
A gente se vê próxima semana. Essa semana, aliás, o encontro de imaginação ativa só vai acontecer amanhã de manhã. Não vai ter na sexta-feira, né? Sexta-feira é Sexta-feira Santa, não vou importunar ninguém. Ok? Desejo uma feliz Páscoa para vocês. E fiquem com Deus, tá bom? E com a Obrigada. Nossa Senhora. Tchau. Obrigado. Gente.